Olá, minhas meninas, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam ótimas, graças a Deus. Hoje nós vamos falar sobre drenagem linfática. É um tema bastante relevante e importante para nós. Já tínhamos falado um pouco dos seus benefícios e eu vou demonstrar de forma bem técnica, né, a sua prática, a sua forma de execução. Hoje esse vídeo ele tem como essa abordagem nós entendemos como é essa execução da técnica, tá bom? Então eu já peço desculpa para vocês pela forma como eu estou falando. Estou um pouquinho esperando a cirurgia que eu fiz. Estava me dando um probleminha, estava sentindo muita dor, mas vai dar tudo certo. Então nosso intuito hoje, o foco é entendermos um pouco dessa temática, né, dessa condução dessa técnica, que é totalmente diferente da massagem modeladora. A massagem modeladora, ela é executada tipo assim, de qualquer forma, não tem um sentido, apesar que temos algumas técnicas, algumas manobras que têm sentido sim, mas ela não tem uma quantidade envolvida de execução, ela não é bem mais técnica, é diferente da drenagem linfática. A drenagem linfática ela é um pouco mais complexa, porque ela tem técnicas de quantidade de movimentos, execuções, direções, trajetos, e nós temos que respeitar essas conduções, esses trajetos, para ter um efetivo resultado. Lembrando que nós estamos falando de uma estrutura complexa quando nós falamos do sistema linfático, mas não é tão complexa a nível de que vocês não consigam executar. Eu sempre falo que um bom entendimento desse sistema, ele te norteia de como executar de maneira correta. Então, hoje eu trouxe essa aula, que vai ser uma proposta bem diferente. Quando eu mostrar a técnica para vocês, vocês vão ficar, caramba, ficou bem mais claro quando a professora mostrou para a gente dessa forma e executou a prática. Vai ficar bem mais claro para vocês. Então, o que eu quero dizer para vocês não é impossível executar uma drenagem linfática. É possível sim fazer a técnica, ter resultado, executar uma técnica com bastante efetividade e conseguir, né, traçar o seu objetivo. Então, vamos relembrar os linfogânglios. De já, eu peço a todos vocês que tragam e que peguem o seu caderninho e anotem todas as informações pontuadas dentro deste vídeo. Vão ser mais informações digitadas, onde eu vou estar falando com vocês. Vou ter poucas informações escritas, mas hoje o que eu quero trazer nessa proposta de estar falando e vocês anotando é a memorização do conteúdo. Então voltem, assistam, voltem de novo, assistam. Quanto mais vezes vocês puderem fazer isso, melhor ainda, tá bom? Então vamos lá. Vocês lembram que eu falei dos linfoglânglios, que é o coração do sistema linfático. Então o sistema linfático ele é diferente do sistema cardiovascular. Lembrando que o sistema cardiovascular nós temos o quê? O coração como uma bomba propulsora que irá bombear o sangue, levando esse sangue para os órgãos, levando esse sangue para nutrir os tecidos que são necessários receber essa nutrição desse sangue. Então, o sistema cardiovascular, nós temos o sangue que faz ou o coração que faz essa condução desse sangue aos outros tecidos. Já no sistema linfático, nós temos os linfoglândulos, que são o coração do sistema linfático. São vários pontos que fazem o bombeamento desse trajeto, dessa condução dessa linfa. E esses linfoglândulos também servem de filtros, né? Eles captam os resíduos dentro desse sistema e filtram, conduzindo esse líquido para serem transportados dentro do nosso organismo. O intuito do sistema linfático, diferente do sistema cardiovascular, é fazer defesa imunológica do nosso organismo. Então, no sistema linfático, nós vamos ter a proteção. Ele vai captar informações, às vezes, de secreção celular de algumas bactérias ou até mesmo contato do processo de fagocitose entre um linfócito com uma bactéria. E nesse processo ele vai absorver essa informação, vai deixar memorizada, armazenada essa informação para em um outro possível contato com essa bactéria ele ter uma resposta imunológica. Então, quando nós falamos do sistema linfático, observação em 2 pontos, nós falamos de um sistema que trabalha no processo de proteção
contra a entrada de micro-organismos e no sistema que faz toda a filtragem de líquido desse tecido. Então, quando nós falamos dos linfoglândulos, observações 2 pontos no caderninho de vocês, é o coração do sistema linfático. Então, ele tem extrema função. Lembrando que o coração, ele vai levar, né? Ele vai levar nutrientes para os outros tecidos. Então, o coração do sistema linfático, ele vai levar, ele vai carregar esse processo de condução dessa linfa. Mas nós não falamos só de um coração. Nós falamos de uma cadeia de linfoglândulos. E nós temos os principais linfoglândulos, que são as principais cadeias. Então, o que eu achei interessante na abordagem dos vídeos de algumas de vocês foi que algumas esqueceram alguns linfoglândulos. Então, quando nós falamos de estimular os linfoglândulos, são todos estes linfoglândulos. Então, nós vamos lá entender um pouquinho sobre as posições anatômicas. Então, nós temos aqui a parte dorsal, que fica atrás, anterior da nossa costa, é nominado com a parte dorsal. Nós temos a parte da frente, né, frontal, onde fica toda essa parte da nossa frente. Então, quando fala assim, vira frontal, fronte é essa região da frente. Posterior, a parte dorsal é a nossa região das costas. Eu peço que essa informação vocês anotem no caderninho de vocês. Então, aqui eu tenho, nessa parte posterior da cabeça, atrás do pescoço, eu tenho uma cadeia de linfoglândulos, que são os cervicais. Então, os cervicais, eles ficam propriamente na cervical. Então, é uma cadeia de linfoglândulos nessa cervical. Então, toda essa região da cervical, ela tem uma cadeia com presença de vários linfoglândulos que povoam essa região. Essa região frontal, na região do pescoço, nós temos o ângulo venoso, também uma cadeia grande de linfoglândulos que devem ser estimulados também. Então, nós temos os cervicais, anotem, os ângulo venoso, anotem essas informações. E o cachorro decide latir agora. E temos o supra e o infraclavicular. Então, supraclavícula, em cima da clavícula, e infraclaviculares, nós temos linfoglândulos, supra e infra, dos dois lados. Temos os axilares, os linfoglândulos que ficam na axila, axilares. Nas duas axilas nós temos os cubitais, que ficam nessa porção, nós temos os cubitais dos dois lados, lembrando que não é só de um lado, são dos dois lados. E aqui nós temos o externo, um osso que fica protegendo, é o osso que protege o nosso coração. Então, nós temos o externo. Abaixo do externo, nós temos o processo xifoide. Então, depois desse processo xifoide, mais ou menos nesse ponto, nesse ângulo, nós temos a cisterna de Piquet ou cisterna de Quilo. Cisterna de Piquet, cisterna de Quilo. Anotem essas informações. E aqui nós temos os inguinais. São os linfoglândulos que ficam próximo da região genitária. Os inguinais. São todas essa porção. Não é só próximo aqui, é toda essa porção próximo das regiões inguinais. E atrás, nessa parte posterior, nós temos os poplíteos. Poplíteos ficam atrás do joelho. Nessa região posterior é localizado os poplíteos. E o grande esquecimento de vocês foi os maleolares, que também são de extrema importância de serem estimulados. Então, falamos de grandes cadeias, falamos
aqui, né, nesses pontos que nós apontamos para vocês, é onde ficam presentes as grandes cadeias do coração do sistema linfático. Então, aqui são onde se concentra a grande maior cadeia de linfoglândulos. Então, nessas localidades que nós falamos, são as regiões onde tem mais concentração de cadeias de linfoglândulos. Por que que eu preciso saber disso? Para podermos executar a técnica da drenagem linfática. Então, passo a passo da drenagem linfática. Quando nós vamos fazer a drenagem linfática, nós podemos fazer das seguintes formas. Você pode fazer a drenagem linfática local e você pode fazer a drenagem linfática no corpo todo. Isso vai incluir no benefício ou não? Eu vou falar depois dessa parte. Eu trouxe vários levantamentos para responder para vocês. Então, a drenagem realizada no corpo todo, ela é executada dos seguintes passos. Primeiro, eu vou bombear todas essas cadeias de linfoglândulos. Uma a uma, eu irei fazer o bombeamento. Esse bombeamento consiste na execução de uma pressão 7 vezes executadas. Diferente da massagem modeladora, a drenagem linfática ela tem um passo a passo. Então, o primeiro passo a passo da massagem da drenagem linfática é bombear essas cadeias de linfoglândulos. E eu irei bombeá-las 7 vezes. A manobra do bombeamento ela consiste nesse movimento com uma pressão sutil, bem sutil. E aí eu vou demonstrar para vocês uma possível prática que eu quero ter presencialmente com vocês quando tudo isso acabar. Então, posicionei a mão, bombeei quantas vezes? 7 vezes. Mas as 7 vezes não são assim. Não é igual a massagem modeladora. Ela é sutil e lenta. Sutil e lenta. Então, eu vou iniciar estimulando as cadeias de linfoglândulos superiores. Comecei a estimular os cervicais 7 vezes, o ângulo venoso 7 vezes, supraínfraclaviculares 7 vezes, axilares 7 vezes, cubitais 7 vezes, cisterna de quilo 7 vezes, inguinais 7 vezes, poplíteos 7 vezes, maleolares 7 vezes. E o movimento da minha mão, dessa pressão contada de 1 até 7, deve se basear na sequência dessa palavra. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007. Então, o meu bombeamento ele consiste nessa velocidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1001, 1002. É dessa maneira que nós executamos o bombeamento. E a técnica da drenagem linfática, ela consiste na condução desse líquido. Então, nós trabalhamos da seguinte maneira. Lembram que nós iremos conduzir este líquido para as maiores cadeias de linfoglândulos. Então, aqui eu tenho... Cadê meu pontinho? Aqui eu tenho a maior cadeia de linfoglândulos, não é verdade? Então, elas se concentram nessa região. Na região posterior, na região axilares. Então, onde eu tenho esse pontinho azul, é onde se concentra as maiores cadeias desses linfoglândulos, o coração do sistema linfático. Quando nós fazemos a massagem modeladora ou qualquer outra dessas técnicas, nós conduzimos ela sentido ao coração. A drenagem linfática também é da mesma forma, nós iremos conduzi-la sentido ao coração do sistema linfático. E nós partimos desse seguinte recurso: proximal, medial e distal. O proximal se refere a próximo à cadeia de linfoglândulos.
Qual é a cadeia de linfogânglios? Nós temos essas superiores, cadê aqui o pontinho? Temos as cadeias de linfogânglios superiores e temos as cadeias de linfogânglios inferiores. Quando eu vou fazer uma drenagem linfática, eu divido esse corpo. Então, eu sempre inicio na região inferior. Eu particularmente gosto de iniciar a drenagem linfática na região inferior. E diferente da massagem modeladora, nós dividimos esse membro. Então, quando a gente vai fazer as manobras, nós partimos desse intuito de fazer proximal, medial e distal. Proximal é a região que está mais próxima dessa cadeia de linfogânglios, que é essa daqui, não é verdade? Medial se refere ao termo da cadeia de linfogânglio que está a nível médio de distância do coração do sistema linfático. E distal refere-se à cadeia, ao líquido, né, que eu vou conduzir, que está mais distante dessa cadeia de linfogânglios. Então, diferente da massagem modeladora, a drenagem linfática eu executo ela de proximal, medial e distal. Então, eu vou levar primeiro esse líquido para cá, em segundo lugar, vou levar esse líquido para cá, em terceiro lugar, vou levar esse líquido para cá. Professora, a senhora está falando grego, não estou entendendo nada. Então, vamos lá. Vocês lembram que eu falei sobre a fisiopatologia do edema? Como é que acontece o edema? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Eu tenho aqui essa embalagem de gel, não é verdade? Álcool gel. Dentro dessa embalagem de álcool gel, eu tenho um gel, não é verdade? Então, esse gel, para ele sair daqui de dentro, eu preciso abrir essa comporta e ele consegue sair, não é verdade? Mas, o que acontece se eu rasgar esse álcool gel e sacudir ele? Vai fazer uma bagunça, não é verdade? Outra coisa bacana para a gente associar o porquê que eu estou dizendo esse passo a passo é uma sala cheia de gente. Imagina comigo uma sala cheia de pessoas. Feche os olhinhos. Imagine comigo uma sala cheia de gente, cheia de pessoas. Nessa sala cheia de pessoas, começou a tocar um alarme de incêndio. Se essas pessoas começarem a todas saírem correndo, elas vão conseguir todas saírem pela porta? Não vão. Então, primeiro, as pessoas que estão na frente se levantam e saem, depois as pessoas que estão no meio da sala se levantam e saem, e depois as que estão no fundo da sala se levantam e saem. Isso que eu estou falando para vocês é o trajeto de condução do líquido que está armazenado. Então, diferente do sistema da massagem modeladora, que eu não vou associar com isso, a drenagem linfática eu vou conduzindo aos poucos esse líquido retido. Então, primeiro eu começo do próximo, depois eu vou para o médio, depois eu vou para distante. Quando eu pego todo esse líquido e carrego, ele sobrecarrega a minha linfa. Então, por questões de preservação da integridade dos vasos linfáticos, eu faço essa condução dessa linfa dessa maneira: proximal, medial e distal. Beleza? Então, é isso que eu vou fazer dentro desse processo: proximal, medial e distal, em todos os sentidos. Então, fiz essa região, eu vou conduzir essa linfa para essa cadeia de linfogânglios, depois eu vou para a região medial, vou conduzir também para aquela região, porque imagina comigo, aqui é uma sala cheia de pessoas, essa região é uma sala cheia de pessoas. Eu tenho que evacuar essas pessoas de dentro dessa sala, mas com segurança. Então, primeiro nós vamos evacuar as pessoas que estão na frente, depois nós vamos evacuar as pessoas que estão no fundo, e depois nós vamos, quer dizer, que estão no meio, e depois nós vamos evacuar as pessoas que estão no fundo, entenderam? Porque senão você vai sobrecarregar o vaso linfático e ele pode ser danificado. É quando acontece as doenças do sistema linfático, que são executadas de uma técnica feita de forma incorreta. Então, eu venho para a região distal. Professora, Ui, derramei aqui o gel. Nessa região do calcanhar, nós vamos fazer da mesma forma: proximal, medial e distal. Só que esse líquido vai ser conduzido para qual cadeia?
para os poplíteos. Então, ele é próximo do poplíteo, média distância do poplíteo e longa distância do poplíteo. E aí eu levo para as regiões dos poplíteos. Quantas vezes eu vou conduzir essa linfa? Detalhe importante. Lembram, quando a gente vai bombear o sistema linfático, a gente bombeia contando de 1 a 7, não é verdade? Então, a condução desse líquido também tem quantidade de vezes. Então, quando eu vou conduzir essa região para cá, eu vou conduzir ela de 5 até 10 vezes. Isso vai depender de quê, professora? Da quantidade de líquido presente. Então, eu vou conduzir de proximal, 1, 2, 3. Eu sempre gosto de colocar, boa ideia, gosto de colocar que aqui é a quantidade de séries que você executa no exercício físico. Então, vamos lá. Você faz agachamento. O agachamento, você faz ele 50 vezes seguido? Não. Você faz repetidas vezes, dá uma pausa, repete de novo até chegar nos 50, não é verdade? Então, vamos supor, eu faço 5 séries de 10, eu chego a 50 agachamentos, mas eu não faço 50 agachamentos de uma vez. Então, aqui na drenagem linfática, eu vou fazer 3 séries de 7 a 10 vezes. Isso vai depender de cada organismo. Ficou clara essa explicação? Eu espero que esteja ficando muito claro para a cabeça de vocês. Então, a drenagem linfática ela tem divisões proximal, medial e distal, e a condução desse líquido tem quantidade de vezes para ser conduzido. Então, da região proximal eu vou conduzir 5 a 10 vezes. Da região medial eu vou conduzir de 5 a 10 vezes e da região distal eu vou conduzir de 5 a 10 vezes. Vai ficar bem mais claro quando eu demonstrar para vocês a prática. Mas você entendendo essa base teórica, quando eu falar a prática, você vai falar assim, ah, era isso que a professora estava falando. E do restante do corpo parte todo desse princípio. O abdômen. Nós dividimos o abdômen na linha do umbigo. Aqui está o umbigo na minha cliente. E nós dividimos o mesmo percurso, proximal, medial e distal. Só que a diferença do abdômen é que aqui no abdômen eu tenho vasos linfáticos que vão levar para essa região dos axilares. E essa região inferior, os vasos são para esses sentidos. Então, eu tenho que respeitar o trajeto dos vasos linfáticos do abdômen. Então, a minha drenagem linfática no abdômen, deixa eu ver se eu acho a borracha aqui. Vocês entenderam, né? No abdômen inferior, anotem aí no caderninho de vocês, abdômen inferior, os vasos linfáticos são conduzidos para a região inguinal. Observação, abdômen superior, os vasos linfáticos conduzem o líquido para os axilares. Colocaram? Anota essa observação. Quando a gente anota, fica mais, a gente consegue... Ah, entendi. Então, no abdômen, eu vou ter... Cadê meu caderno? Achei. Eu vou dividir ele ao meio. Aqui vai ser o proximal, aqui vai ser o medial e essa região vai ser o distal. Eu vou colocar aqui o P. Proximal, medial e distal. Então, aqui eu vou conduzir para cá de 5 a 10 vezes, lembram? Aqui eu vou conduzir para cá de 5 a 10 vezes e aqui eu vou conduzir para cá de 5 a 10 vezes. Próximo, conduzir de 5 a 10, médio, conduzir de 5 a 10 e distante, conduzir de 5 a 10. Professora, quem vai determinar essa quantidade de vezes de condução? A quantidade de líquido presente na minha cliente. Se ela retém pouco líquido, pode levar 5 vezes tranquilamente. Se ela retém muito, pode levar de 7 a 8 vezes, tá bom? Então, aí desse outro lado, professor, é como? Do mesmo jeito. Próximo, médio, você sabe que eu sei desenhar, né? E distante. Então, próximo para essa região, médio para essa região e distante para essa região. Então, conduzir primeiro proximal, depois medial e depois
distal. Beleza? Ficou claro? Depois, lembram que na terça-feira eu vou fazer uma live só tirando dúvidas de vocês, tá bom? Então, na região superior. Professora, e na região superior como é que vai ser, professora? Qual é o linfoglândulo que está mais próximo? Da onde é que vai começar nosso proximal? Diferente da região inferior, o proximal da região superior começa mais na lateral, porque a lateral está mais próxima dos axilares. Então, o proximal vai começar daqui, o medial vem para cá e o distal vem para cá. Então, o medial é aqui e o distal é aqui. Meu Deus, embaralhou minha cabeça. Não embaralhou, é só você entender a lógica. A nossa lógica é conduzir essa linfa para o coração do sistema linfático. Lembram? O nosso sistema linfático ele não tem um coração para fazer esse bombeamento. Então, eu vou conduzir para as cadeias de linfoglândulos. Por que na região superior eu não vou conduzir para os ilíacos e nem para os inguinais? Porque na região superior a condução dos meus vasos linfáticos vão ser ascendentes, vão ser subindo. Então, fisiologicamente, não tem como eu descer. Então, eu vou levá-los para os axilares por conta disso. Entendido? Então, fisiologicamente, é esse porém. Então, aqui, na região superior, já é diferente da inferior. Na região superior, eu vou ter essa condução dessa linfa para os axilares. Beleza? Professor, e o braço? Como é que é no braço, professora? É do mesmo jeito, ó. Proximal, medial, distal. Eu conduzo de 5 a 7 vezes, conduzo. No braço chega a ser até mais prático, né? Aqui também, proximal dos cubitais, medial e distal. E aí você também pode drenar as mãos e os dedinhos. Os dedos você drena também nesse princípio do proximal, medial e distal e vai levando, bem tranquilo. É só você associar na sua cabeça essa questão do proximal, medial e distal, tá bom? Entendeu esse princípio? O proximal o que? A cadeia do linfoglândulo. Próximo para levar para a cadeia, para levar para o coração desse sistema. Então, ficou clara essa parte? Espero que tenha ficado. Tentei fazer de forma mais didática possível. Tentei. Tô doendo minha boca, mas vai dar certo. Então, drenagem por área. Professora, eu posso fazer a drenagem por área? Deixa eu ver se eu comecei. E lembrando, observação. Finalizei a drenagem linfática, eu venho novamente bombeando todos os linfoglândulos. Entendido? Finalizei a drenagem linfática, volto novamente bombeando todos os linfoglândulos. Professora, posso fazer drenagem linfática por área? Pode sim, tranquilamente. Sua cliente chegou no seu espaço, você pode tranquilamente fazer uma drenagem linfática só na área. Por quê? O sistema linfático, ele não trabalha, ele trabalha na realidade de forma em conjunta. Então, se eu começar a fazer a drenagem linfática no abdômen da minha cliente, eu vou estimular toda essa cadeia a começar a caminhar a condução dessa linfa, desse líquido que está retido. Então, o sistema linfático, eu posso sim fazer a drenagem linfática local. Tem tanta efetividade tanto quanto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou bombear, né, toda a cadeia de linfoglândulos, lembram? Bombeia a superior, inferior. E na hora de executar a prática, eu só vou realizar onde eu quero fazer a minha técnica. Por exemplo, minha cliente retém muito no abdômen. Eu posso fazer a drenagem linfática só no abdômen da minha cliente, tranquilamente. Minha cliente retém muito nas pernas. Posso fazer a drenagem linfática tranquilamente só nas pernas da minha cliente. Isso vai depender de cada organismo, de cada pessoa, tá bom? E aí, como é que eu identifico isso, professor? No teste de dígito-pressão. O teste de dígito-pressão, ele consiste nisso. O polegar, você pressiona o polegar na sua cliente, pressionou, você solta. Quando você solta, meu Deus, eu tô retida. Quando você solta, fica a marca do dedo. Ficando nessa marca desse dedo, é um teste de que ela está retendo muito. Então, o que você vai fazer? Drenagem linfática na sua cliente.
Então, como eu estou com inflamação, eu estou retendo demais. Eu estou retendo tanto que está ficando meu polegar certinho no meu braço, porque está afetada essa cadeia de sistema desses linfoglândulos, tá bom? Então, quando eu for fazer a drenagem linfática local, eu vou estimular todos os linfoglândulos, lembram? Vou estimular toda essa cadeia de linfoglândulos, todas elas. Vou estimular o ângulo venoso, cervical, axilares, cubitais, mediastino, cisterna de Piquet na realidade, inguinais, poplíteos e maleolares. Vou estimular todos eles. Terminei de estimular, vou fazer a drenagem linfática na região que eu quero trabalhar. Por exemplo, se for membros inferiores, faz a drenagem nos membros inferiores. Se for no abdômen, faz a drenagem no abdômen, tá bom? E aí depois eu vou trazer a proposta mostrando para vocês como é feito no glúteo, quando eu for fazer o vídeo que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então fiz isso super certo e tranquilamente. Então eu trouxe aqui para falar com vocês algumas perguntas que vocês fazem para mim, a grande maioria das minhas alunas fazem, e eu queria trazer essas respostas, essas questões. Se a drenagem linfática pode ser feita por regiões? Podem sim. Lembram que a drenagem linfática no corpo todo, vocês viram que ela é bem demorada, ela dá um trabalhinho. Então, vocês podem trabalhar localizado, focando em alguma determinada região. Se o cliente quer fazer membro inferior, você pode fazer membro inferior tranquilamente. Vai ter um resultado efetivo tanto quanto. Qual é o porém de você fazer isso? Você entender, né, o porquê que você está fazendo e você saber explicar essa informação para o seu cliente, tranquilamente, tá bom? Por que precisa bombear todos os linfoglândulos? Vocês lembram que a gente falou sobre o ralo com o cabelo? Então, quando a gente bombeia todos os linfoglândulos, a gente aumenta a filtragem do sistema linfático. Então, se eu aumento essa filtragem, essa absorção desse líquido, eu vou aumentar também a condução desse sistema. Então, o Walden, quando ele criou a técnica, ele descobriu que era necessário fazer esse bombeamento de toda essa cadeia de linfoglândulos para que esse transporte dessa linfa fosse bem efetivo. E tem outra pergunta que eu já respondi, se tem efetividade se é feito em uma área. Tem sim, porque o nosso sistema linfático ele não trabalha por partes, ele trabalha por um sistema. Então pensa comigo, às vezes você correu, você fez uma corridinha bem intensa, e aí você finalizou a corrida e o seu rosto está vermelho. Como assim? Quem estava trabalhando eram suas pernas? Quem tinha que ficar vermelho não eram só suas pernas? Não. A sua corrida ativou todo o seu sistema circulatório. Então, até os seus rostos ficaram com hiperemia, porque até os vasos do teu rosto foram ativados o transporte desse sangue. Então, o sistema linfático também conduz da mesma forma. O sistema linfático, ele não trabalha por áreas. Então, quando eu estimulo uma região, quer dizer, ele trabalha por áreas. Quando eu estimulo uma região, eu afeto todo o sistema. Então, se eu faço drenagem linfática só no abdômen, eu consigo também reduzir o edema inferior que minha cliente tem nas pernas, porque todo o sistema linfático foi ativado, toda a condução desse sistema linfático é ativada. Beleza? Então, eu quero que vocês coloquem nos comentários do vídeo qual foi a informação desse vídeo que foi muito relevante que você não sabia. Então, nosso questionário de hoje é isso. Eu quero que vocês coloquem no vídeo a informação que foi mais relevante e eu quero que vocês façam a divisão, se possível, em algum parente de vocês. Não precisa mostrar ele todo pelado, pode mostrar só do membro inferior, superior, fica a seu critério do proximal, medial e distal, tá bom? Então, a tarefinha para casa, faz um videozinho mostrando para mim, proximal, medial, distal. Próximo da cadeia do linfoglândulos, medial da cadeia de distância desse linfoglândulos e distal da cadeia desse linfoglândulo. A atividade para casa é essa. Professora, não tem ninguém que queira fazer comigo. Então, desenha, tira a foto do desenho e manda para mim, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham aprendido, que para mim é o mais importante é isso. Vou estar trazendo na nossa próxima aula, se tudo der certo e a plataforma do YouTube deixar, a demonstração prática desse conteúdo explicado. E vamos falar no nosso desfecho na sexta-feira da drenagem reversa, beleza? Um beijo no coração de vocês. Não esqueça de colocar nos comentários a informação do vídeo que foi mais relevante. E não esqueçam de fazer a tarefinha
que é fazer a divisão de proximal, medial e distal para mim, tá bom? Proximal, medial e distal. Próximo da cadeia de linfogânglio, médio de distância e distal. Voltem o vídeo ou peguem aquele modelozinho se vocês quiserem anotar e sigam ele, tá bom? E aí se der para vocês me orientar o porquê, tudo bem. Se não, façam esse desenho e mostrem para mim. Se não der para marcar numa pessoa que seja parente de vocês, a sua mãe, não precisa mostrar o rosto dela. Mas eu espero que vocês tenham gostado e façam essa atividadezinha que ela vai contar a nota, tá? Beijo no coração de vocês e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Deixa eu desligar aqui. Tchau, tchau.